Bom, pessoal, o assunto dinheiro, muito dinheiro de emendas parlamentares, que no tempo de Bolsonaro era crime, agora não. E olha que no tempo de Bolsonaro, mas nem de longe se via essas quantias exorbitantes descendo para o Congresso. Vamos lá? Olha só, Lula deve distribuir 30 bilhões de reais em emendas parlamentares. E o que chama a atenção é que é em período quase eleitoral. E outra coisa, presta atenção, é o maior valor da história. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix e no comentário fixado. É uma forma de você colaborar com a gente, patrocinar o nosso canal. Ajude, dá aquela forcinha. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. Em acordo com o Congresso Nacional, o governo Lula, PT, decidiu repassar 60% das emendas parlamentares previstas para 2024 antes das eleições de outubro. O valor de 30 bilhões de reais é o maior da história e inclui emendas sem critérios técnicos, emenda PIX e herança do orçamento secreto. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. A legislação eleitoral proíbe o pagamento de emendas 3 meses antes das eleições, exceto para obras já em andamento. No entanto, manobras do Congresso com o aval do Executivo mudaram a forma de pagamento e contornaram a lei eleitoral. Nunca antes houve tanto recurso disponível em plena campanha, de janeiro até a semana passada. Foram pagos 20,9 bilhões de reais em emendas, incluindo valores do orçamento de 2024 e de anos anteriores. Espera-se que o valor das emendas aumente até sexta-feira 5. O montante final dependerá dos desembolsos da União. Atualmente, 5 bilhões de reais estão prontos para pagamento e outros 5 bilhões de reais aguardam processamento. Parlamentares e prefeitos pressionam por esses repasses na reta final, enquanto o governo gerencia o caixa. Bom, de acordo com Guilherme Franci, gerente de pesquisa da Transparência Internacional no Brasil, as emendas parlamentares têm produzido 3 impactos problemáticos: risco de corrupção, deturpação de políticas públicas e impacto eleitoral. Se vamos continuar com um modelo de ampla destinação de recursos via emendas parlamentar e não parece que o Congresso vai abrir mão, precisamos que esses recursos sejam destinados com adequação dos critérios técnicos de alocação, transparência e fiscalização, disse Franci ao Estadão. Nesta semana, a Câmara dos Deputados deve votar os projetos de regulamentação da reforma tributária enviados pelo governo Lula. E explica-se o porquê o montante desesperador de dinheiro. Liberar emendas em períodos de votações estratégicas no Congresso é uma prática comum do Executivo Federal para agradar parlamentares com recursos do orçamento da União, que quando Bolsonaro, naquela época, foi acusado de fazer sem ter feito, foi tido como crime, né? Interferência, crime, enfim. Isso ocorreu diversas vezes no ano passado, como mostrou o Estadão, e se repete agora, especialmente devido às eleições municipais. Bom, procurada, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, responsável pela relação com o Congresso e pelo pagamento de emendas, afirmou que o calendário de liberação definido em fevereiro tem o objetivo de viabilizar obras e acelerar o atendimento à população nos municípios. O órgão informou que até sexta-feira, 5, o governo vai pagar 21,5 bilhões de reais em emendas relativas às transferências especiais, emendas PIX e transferência para saúde e assistência social, sendo 14,9 bilhões pagos até quarta-feira, 28. O governo não antecipou o valor a ser quitado de outros tipos de recursos. Bom, inicialmente, o Congresso queria obrigar o governo Lula a seguir um calendário de pagamento de emendas neste ano. O presidente vetou essa proposta, mas, em troca, negociou um cronograma diretamente com os parlamentares e assinou um decreto em fevereiro que, na prática, atendeu ao desejo dos políticos. Em maio, Lula assinou um novo decreto que ampliou os recursos destinados a emendas no primeiro semestre.
O acordo ficou ainda mais custoso para os cofres públicos. Se o veto fosse derrubado, o governo teria que pagar 16 bilhões de reais em emendas no primeiro semestre, mas pode acabar pagando quase o dobro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, 30 bilhões Lula vai pagar agora, né? De emendas parlamentares. Só que Lula quer fazer um pente fino. Olha só que interessante os valores. Lula quer fazer um pente fino lá no BPC e nos programas de assistencialização. Para economizar quanto, gente? Adivinha? Para ver se economiza 30 bilhões de reais. Já pararam para prestar atenção na coincidência dos valores? Gasta 30 bilhões com o Congresso e quer fazer corte no BPC e em outras áreas de assistência social para economizar 30 bilhões. Não parece estranho para vocês? As emendas parlamentares são recursos da União indicados por deputados e senadores, que escolhem livremente o destino do dinheiro. O governo controla o caixa e o momento da liberação dos recursos. No caso da saúde, não são respeitados critérios técnicos, como as cidades mais necessitadas e as informações sanitárias de cada região. Ou seja, é feito de qualquer maneira, sem avaliação nenhuma. O montante também inclui emendas PIX enviadas sem finalidade definida e sem transparência sobre o uso do dinheiro, e emendas de comissão que herdaram parte do orçamento secreto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, STF, mas é claro que deixou de valer isso aqui. Tá aí a matéria, gente. Esse é o nosso governo Lula. 30 bilhões para parlamentares. Vamos cortar 30 bilhões do BPC com pente fino. Pelo menos é o que o Lula, né? O governo Lula disse que queria economizar fazendo pente fino para tirar muita gente lá, né? Do BPC e outros programas sociais. Do INSS. Comentários pra gente... Deixa eu desligar aqui, gente. Finalizar a matéria. Rosas Petúnia, minha querida amiga. Quanto tempo, Rosa? Olha ela. Aí ela comentou só os emojizinhos, né? Porque o telefone dela às vezes só pega emoji, às vezes só pega letra, às vezes não pega nada, às vezes pega tudo. O telefone dela é assim, tem vida própria. Urgente, polícia tem ordens para invadir casa de Ciro Gomes. Tá aí, ó. Isso aqui já faz um tempinho, hein? Rosas Petúnia, minha amiga, comentando misericórdia, que sofrimento dos nossos irmãos gaúchos. Aí ela comentou, o governo promete pacote de 51 bilhões para reconstruir Rio Grande do Sul. E o pior é que até agora só 15% foi mandado, viu, Rosa, do que foi prometido. Bom, gente, fui!